Olá turma, professor Assis aqui. Vamos tentar entender a estrutura da pirâmide, os itens que pertencem a ela, calcular a área e o volume. Então vamos diretamente ao ponto. Então temos aqui nessa figura aqui, nós temos uma pirâmide de tal forma que, se vocês verificarem, temos o ponto, o segmento M, segmento H e segmento G. Cada um tem seu nome específico, tá aqui, do lado direito aqui. Então M é o apótema da base, o H a altura e o G é o apótema da pirâmide. Os três juntos formam um triângulo retângulo. Então, para vocês calcular qualquer um desses três, vocês vão ter que utilizar o teorema de Pitágoras. Mas por obrigação, sempre no contexto do problema que aparecer, ele vai ter que te dar ou dois valores para tu encontrar o terceiro, ou te dar alguma forma que tu encontre um deles para encontrar o terceiro, sempre dessa forma. Então vamos lá. Com relação à área é o seguinte, está aqui um exemplo de uma pirâmide hexagonal, ou seja, que a base é um hexágono. Então, para calcular a área da superfície de uma pirâmide, você basta saber o seguinte: você tem duas opções. Você calcula a área dos triângulos aqui, no caso, seis triângulos iguais, e a área do hexágono. Então, calculou a área do hexágono e a área dos seis triângulos, soma a área de todo mundo, está resolvido. É assim que vocês vão fazer. Então, sempre vocês vão calcular a área da base mais a área lateral. Aí vai ser de acordo com a figura que você vai ter essa área da base, mas a área lateral sempre vai ser triângulos. Perfeito? Então é o seguinte, nesse exemplo aqui embaixo, por exemplo, considere uma pirâmide quadrangular regular cuja medida é L e a aresta da base é 3, certo? Centímetros, e a altura é H é 5 centímetros. Então tá aqui a altura, perfeito? Então, se vocês pegarem um traço daqui para cá, desse ponto para cá, esse traço que eu acabei de fazer vai ser o meu apótema da base. Se daqui para cá todo é 3, a metade é quanto? 1,5, ó. Tá aqui a resposta. Só isso. A medida do apótema da pirâmide, aí já demora um pouquinho mais, porque você vai ter, ó, você tem um H, você tem um M, que a gente acabou de encontrar no item anterior, 1,5. O G aqui seria a hipotenusa. Aplicando aqui, ó, o teorema de Pitágoras, você vai encontrar, fazer o cálculo, encontrar que vai dar aproximadamente 5,22. Então aqui é o seguinte, para a área lateral, que são 4 triângulos, a base mede 3 e a altura é 5,22. Então a área lateral dele vai ser a área de um triângulo multiplicado por 4, que está aqui, ó. E a área da base, a área não é 3 de lado 3, não é isso? Ou seja, um quadrado de lado 3, então a área está aqui, ó, dá 9. Então, se você pegar essa área 9 mais essa aqui aproximadamente 31, dá aproximadamente a área total da pirâmide 40,32. Então, sempre dessa forma, você vai calcular a área lateral, a área da base, soma tudo. Só que aí vocês têm que lembrar dessa aplicação. A área lateral sempre, se ele não der o G, que é o apótema da pirâmide, vocês vão ter que calcular de acordo com o teorema de Pitágoras. Normalmente sempre dessa forma. Perfeito? Com relação ao volume, vamos direto ao ponto. O volume de uma pirâmide, a relação que é utilizada para calcular o volume da pirâmide é essa aqui. É igual a área da base vezes a altura. Então, vocês vão calcular a área da base da pirâmide e multiplicar pela altura. Só isso. E o resultado dividir por 3. Perfeito? Essa é a relação que vocês vão ter com base. Mas vamos lá ao problema. Então, vamos aqui um exemplo. Quem é a base aqui, ó? É um triângulo. Um triângulo equilátero. Para calcular a área do triângulo equilátero, é isso aqui, ó. Essa relação aqui. Você vai calcular o triângulo equilátero. É essa relação bem aqui, desculpa. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é o lado? 3. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 9 raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa aqui é a área da base. Quem é a altura? Ele já deu no problema, que é raiz quadrada de 8. Perfeito? Então, eu vou fazer o que então? Multiplicar
a área da base vezes a altura. O resultado, vocês vão resolver aqui, né? 9 raiz de 3 sobre 4 vezes raiz quadrada de 8. Ele vai decompondo e resolvendo, encontramos aqui o que? Esse valor aqui. O volume é 3 raiz quadrada de 6 sobre 2. Então esse cálculo todo aqui, vocês vão ter que ter o básico, o mínimo para fazer. Mas a ideia geral é o que? A área da base vezes a altura. Aí a base pode ser um triângulo, pode ser uma figura triangular no caso, um quadrilátero, um pentágono, hexágono e assim vai. É assim que vocês vão fazer. Com relação, por exemplo, na questão 59, deixa eu ver se eu resolvi ela aqui. Tá aqui, ó, a resolução dela é essa daí. Perfeito? Então aqui, o enunciado dela diz o seguinte, ó, calcule o volume de uma pirâmide regular de base pentagonal, cuja aresta da base é 9, certo? E o apótema e o apótema da base mede aproximadamente 6,2, certo? E o apótema da pirâmide é 12. Então é o seguinte, a base é quem? É um regular, um pentágono cuja aresta mede 9. Então se é um pentágono, a figura de 5 lados forma triângulos, não é isso? 5 triângulos. Então você vai ter que calcular a área de cada triângulo ou a área do pentágono. Como é que calcular a área do pentágono? Regular é a aresta, né, da base, 9, vezes o apótema da base, que é 6,2, e o resultado dividido por 2, que seria mais ou menos o seguinte, dessa forma aí. Calculando aqui a área da base, está dado aqui um problema, a área da base é essa daí. Perfeito? A área da base seria essa. Para calcular a altura, aí temos um detalhe importante. Está aqui a relação do Teorema de Pitágoras. Ele me deu que o apótema da base, que é M, né? É 6,2, tá aqui. Me deu que o apótema da pirâmide é 12, tá aqui. E com isso eu vou encontrar a altura. Ou seja, sempre como eu falei para vocês, ele vai te dar duas informações para encontrar a terceira. Então, feito isso, calculou, ele encontrou que a altura deu aproximadamente 10,27. Então, se eu já tenho a área da base vezes a altura, eu tenho, e dividido por 3, eu tenho o meu volume. O vídeo ficou assim meio rápido, turma, mas qualquer coisa, vocês mandam as dúvidas aí, a gente vai tentando solucionar aos poucos. Essa é a ideia, tá bom? Assim, o vídeo é bem caseiro, então eu tô tentando fazer da melhor forma possível para vocês. Então, beleza? Espero ter ajudado aí.